boas-vindas a esta sessão especial de Explica-me como se tivesse 5 anos. Hoje, em celebração do 23º aniversário do Campus Tagus Parque do Instituto Superior Técnico. E é muito bom ter então esta resposta e este calor, porque o Explica-me nem sempre decorreu assim ao vivo. Portanto, estas sessões são mesmo muito especiais por causa disso. O primeiro Explica-me de todos surgiu na altura da pandemia, portanto, foi criado mesmo totalmente online. E, curiosamente, foi com um tema muito semelhante ao de hoje, foi também com a robótica, com a professora Isabel Ribeiro, que hoje está aqui a assistir. E é um projeto que foi criado com muito carinho na altura da pandemia pela Joana Lobo Antunes, com apoio meu, a Bárbara Teixeira, da Susana Munhoz, Silvio Mendes, Pedro Garvão, e que foi sendo mantido nessa altura com algum sucesso, e fazemos estas sessões ao vivo para tentar manter então este espírito de falar de um tema de uma forma assim acessível e trazer aqui professores e investigadores do técnico para falar sobre a sua investigação. Hoje temos o professor Pedro Lima, que além de professor no Instituto Superior Técnico é também presidente do Instituto de Sistemas e Robótica de Lisboa, que nos vai trazer então o tema da robótica e explorar um bocadinho este tema. O desafio é guardarem perguntas e trazerem as vossas questões para a parte final, para termos essa parte bastante interativa e termos aqui perguntas interessantes para o professor. Vamos a isso, professor? Vamos a isso. Então, boa tarde a todas e a todos. Isto não é bem só para pessoas de 5 anos, como eu pensei, portanto... Quando me convidaram para fazer isto, e já agora queria agradecer muito, porque eu gosto muito de fazer estas coisas e acho que é uma excelente oportunidade. Na altura, eu agora estava até a rever e pediram-me para dar um título ou uma questão. E eu percebi que toda a gente antes de mim tinha dado uma questão e eu pus um título. E então ontem mesmo resolvi, não, mas eu vou fazer uma questão, mas foi muito fácil, porque foi só pôr um ponto de interrogação à frente do título. E então a questão que eu tenho para hoje é se já estamos rodeados de robôs. E já agora, gostava de começar por perguntar, não vamos gastar muito tempo nisso, porque eu quero manter o tempo no fim para perguntas e respostas, mas só com o braço no ar. Acham que estamos rodeados de robôs ou não? Sim. Ok. E não, já agora? Olha, Bárbara, então afinal de contas vão-me embora, sendo assim. já estão convencidos, por isso não... Bom, então tudo bem. Então, uma vez que já estão semi-convencidos, mais fácil ainda. Mas vamos fazer aqui uma viagem por robôs e vamos começar por um robô que eu estou convencido que toda a gente na sala conhece ou já ouviu falar, mas provavelmente muitos não pensavam que pudesse classificar-se como um robô, que é um automóvel autónomo. E eu queria começar por aqui, porque, no fundo, estão aqui os ingredientes, quase todos, ou sim, quase todos, não diria todos, daquilo que eu depois vou falar a seguir. Este é um automóvel autónomo, passa publicidade, é um Tesla, pois podia ser um dos outros, mas o Tesla, por acaso, tem estes vídeos interessantes que nos permitem mostrar muita coisa. E o que estão a ver aqui é aquilo que, neste momento, ele está a processar do que se passa à sua volta e que usa para depois poder fazer a condução autónoma. E a condução autónoma não é apenas como ele está a fazer neste momento, portanto, ele está a detectar todos os carros, as pessoas... os sinais, neste caso estava ali o stop, por acaso não sei se apareceu, mas por vezes aparece, e reparem que ele não está simplesmente a fazer a condução no sentido de se manter na estrada, ele está a tomar decisões, quando é que deve parar, quando é que deve obedecer aos sinais, quando é que deve virar à esquerda, à direita, por aí fora, a alterar a sua velocidade. Tudo isto é aquilo que um robô faz, de facto, os sensores a dar-lhe uma perspectiva, uma consciência, chamemos-lhe assim um pouco abusivamente, do que se passa à sua volta. Os atuadores, neste caso os pedais, o volante, que ele está, como se pode perceber no caso do volante, a atuar autonomamente, estão a realizar as ações e, algures no carro, há um processador que está a processar isto tudo e a tomar as decisões. Neste caso, por exemplo, resolveu virar à esquerda. Além disso, uma coisa que se vê é que ele está a indicar as decisões que está a planear tomar nos próximos instantes. Aquela linha azul diz que ele vai seguir naquela direção, da mesma maneira que ainda há pouco a linha curva dizia que ele ia virar para a esquerda. Portanto, um automóvel autónomo é um bom exemplo dos nossos dias de um robô e de um robô que está a ganhar sucesso comercial aos poucos. E eles andam, de facto, por aí, porque embora a legislação, em particular em Portugal, não permite os automóveis autónomos, ou que conduzam autonomamente, a realidade é que eles podem fazê-lo
e que, obviamente, há muita gente que de vez em quando conduz autonomamente, sem que se perceba, porque a coisa funciona bem. Bom, então, vamos lá perceber como é que funcionam algumas destas coisas de uma maneira simples, necessariamente, tecnicamente leve, de que vimos o Tesla autónomo a fazer. A primeira coisa é como é que... e já agora um ponto. Há robôs para um pouco todos os gostos, não é? Há robôs manipuladores, que são talvez os mais antigos e os originais, que normalmente estão apenas em cima de uma determinada bancada, de uma plataforma, e só um braço, para todos os efeitos um braço. Há robôs móveis com rodas, com pernas, com hélices. Há muito tipo de robôs. Nós aqui vamos falar tipicamente em exemplos de robôs que andam no chão, são robôs terrestres, se quiserem chamar-lhes assim, móveis com rodas. E aí, quando perguntamos como é que se move um robô com rodas, surge logo uma questão que, do ponto de vista técnico, é preciso tomar algum cuidado. É preciso pensar que tipo de aquilo que nós chamamos, de vez em quando vou usar um bocado o calão, embora tentando evitar, a estrutura cinemática. Ou seja, trocando em miúdos, onde é que estão os motores do robô, que rodas é que atuam, e isso faz diferença na maneira como eles se movem. E há três tipos fundamentais, embora possa pensar noutros, mas há três tipos fundamentais de estruturas dessas. Uma é a de tração diferencial, talvez a mais comum, em que, naquele exemplo que ali está agora aqui um esquema que simplifica a noção da tração diferencial. Há duas rodas, cada uma delas com um motor, seria esta e a outra que está do outro lado, depois aquilo são apenas rodas de suporte para o robô não cair para trás ou para a frente. Estas rodas são atuadas independentemente. E pergunto eu, por exemplo, se eu quiser andar em linha reta, o que é que tenho que fazer às duas rodas relativamente à sua velocidade? A mesma velocidade. Se eu quiser fazer uma curva, há uma que anda mais depressa que a outra, que é o caso aqui. Portanto, no fundo, a roda da direita está a andar mais depressa que a da esquerda e o robô faz este movimento. O triciclo é talvez mais óbvio para toda a gente, por os mais variados motivos. Em primeiro lugar, porque toda a gente provavelmente já andou num triciclo alguma vez na vida, e por outro lado, porque, não sei se já tinham pensado nisso, mas os automóveis são, na verdade, um triciclo. Embora tenham duas rodas à frente, elas, na realidade, quando viram solidariamente uma com a outra e são equivalentes à roda do triciclo. Okay? E, portanto, na realidade é muito comum. O que por vezes difere é se a tração... Portanto, a direção está claramente na roda da frente. A questão é se a tração está na da frente ou na de trás. Não é? Pronto. Por exemplo, nos triciclos, normalmente, nos miúdos está à frente, nos carros, normalmente está atrás. E, portanto, aqui, de certa forma, também é mais fácil de perceber. Não é? Se eu virar a roda, se eu puser a roda em frente e a atuar, ele anda em frente. Se virar para o lado, ele anda para o lado. Depois, há um caso que é interessante, sobretudo em ambientes como este, com um terreno plano, tudo muito bem estruturado, que são os robôs com tração omnidirecional, ou com estrutura omnidirecional. Aqui é curioso porque o que acontece é que estes robôs são capazes de se movimentar em direções que nós não esperaríamos. Por exemplo, é estranho ele estar a movimentar-se nesta direção porque não é a direção natural desta roda nem daquela, é desta. Este, portanto, tem três rodas naquela configuração, estão todas motrizes. O que acontece é que os robôs conseguem fazer isso porque têm à volta das rodas estes tambores que permitem que ele deslize em qualquer direção, mesmo sem ser na direção natural da roda. Aqui tem outros de outro tipo. Isto é um robô nosso, antigo, futebolista. Isto é um robô de um outro laboratório, por acaso não tenho aqui, devia ter. Estes robôs são interessantes porque a mobilidade é muito maior. Quem não gostaria de ter um carro para chegar ao pé de um lugar de estacionamento lateral e chegar-se para o lado em vez de ter que fazer manobras. Embora, por outro lado, se calhar também não são usados nos carros, porque depois, quando andássemos na estrada a fazer uma curva, a coisa podia fiar um bocado mais fino, ao menos assim já está controlada por natureza, não é? E, portanto, é assim que se movem os robôs omnidirecionais. Depois sabemos como é que eles se movem. Aqui eu podia ter duas opções. Era explicar a seguir como é que eles vão de um lado para o outro, portanto, como é que, no fundo, seguem uma trajetória, planeiam para onde é que querem ir, ou, porque as duas coisas estão ligadas entre si, como é que eles sabem onde é que estão. O robô móvel tem que saber onde é que está. Não é óbvio para um robô como é para nós, enfim, pelo menos os que se orientam melhor e que navegam melhor. Sabemos onde é que estamos em cada instante. Mas, por exemplo, eu aqui na sala não tenho grandes problemas. Eu ando para aqui, de um lado para o outro, chego ali à porta
E ninguém se perde por causa disso. Não é? Para os robôs isto não é nada óbvio. Eles têm que perceber, têm que, através dos sensores, determinar onde é que estão. Bom, então eu resolvi começar por aí. E tenho aqui um slide que há uma pessoa na sala que conhece, que eu roubei dela aqui há uns anos e que gosto muito, que é um princípio que, aliás, provavelmente, estas coisas têm sempre um grão de sal, provavelmente foi introduzido por navegadores portugueses, ou pelo menos seguramente o princípio também lá andou, embora isto seja muito mais antigo. Isto é uma ideia de Leonardo da Vinci, como muitas que por aí andam, que é a ideia da odometria. E eu vou explicar isto, depois também posso dizer num instante a tal questão dos navegadores portugueses. Imaginem que têm... isto é contado à maneira do Da Vinci, né? Portanto, não fazemos assim atualmente. Um contentor que está fixo à estrutura do veículo móvel, do robô, e que tem lá dentro esferas e que tem um orifício. Portanto, estamos a falar deste aqui, deste contentor preto. O orifício que tem o diâmetro das esferas, tipicamente. E depois, o contentor vermelho roda solidário. Vamos imaginar que tínhamos uma coisa destas para cada roda. Roda solidário com a roda. Também tem um orifício. Quando os dois orifícios se alinham, as esferas caem, como acontece ali, não é? Ao fim de algum tempo, e de várias rotações, as várias esferas foram sendo recolhidas numa caixa e nós podemos contá-las e sabemos quanto é que a roda rodou ao longo daquele tempo. Portanto, de certa forma, temos uma noção de não só quanto é que a roda se deslocou, como da velocidade, como de quanto é que o veículo se deslocou. Temos que fazer algumas contas para perceber como é que, e depende do tipo de estrutura cinemática do veículo, para saber, pelo facto das rodas se terem deslocado de tanto, de quanto é que se deslocou o corpo do veículo. Mas pronto, podem imaginar aquele primeiro exemplo que eu dei, as duas rodas a andarem à mesma velocidade, se o número de esferas for o mesmo de um lado e do outro com estes dois sistemas, quer dizer que o robô sabe que andou àquela velocidade e em linha reta, e portanto até consegue saber, se souber onde é que estava no início, este se é importante, sabe onde é que está a seguir, sabe que está não sei quantos metros à frente, porque andou em linha reta. Se é feito uma curva também, um bocadinho menos simples, mas também sabe. A questão de onde é que ele sabe quando está no início é que pode ser mais delicada. E realmente estas coisas normalmente não se fazem só assim, não é? Os navegadores portugueses, já agora, faziam isto, por exemplo, com uma barquinha, de várias maneiras, mas aparentemente a primeira vez que isto foi feito era com uma barquinha que estava junto ao navio, portanto, com o atrito ela ia ficando na água enquanto o navio andava e estava presa por uma corda e a corda ia-se soltando. E a corda tinha nós, todos separados de uma maneira que espaçada entre si. Eu, ao fim de não sei quanto tempo, tinham andado não sei quantos nós. Talvez isso também avive alguma coisa na memória, porque é que se mede a velocidade em nós, para os navios. Ora, tinha a ver com isso, não é? E a ideia era um bocado a mesma, mais uma vez, era ver ao fim de não sei quanto tempo, de quanto é que o navio andou em relação à água. Vê-se logo aí uma série de problemas que podem ocorrer, nos robôs também. Por exemplo, se houver correntes, a barquinha foi arrastada, não foi por causa do barco andar, não é? Portanto, a odometria não funciona completamente bem. Além disso, tem que saber onde é que começou. No caso deles era fácil, começavam em Lisboa e, portanto, depois era só ir fazendo as contas. Mas nos robôs nem sempre, precisam de saber onde é que estão. Há outras formas, e uma delas é utilizar um mapa. Eu vou tentar explicar-vos aqui, da forma mais simples que conseguir, como é que isso funciona. Isto é um dos nossos robôs, é o Gasparzinho, que foi o M-Bot, como nós lhe chamamos mais prosaicamente, que foi desenvolvido num projeto europeu para lidar com crianças em hospitais. E deste lado o que vocês vão ver é o robô e um seu fantasma, por acaso de calha bem, o Gasparzinho, mas não foi de propósito, em que o fantasma é onde é que neste momento o robô pensa que está, não é? Se estiver em cima da imagem, quer dizer que a estimativa é boa, ele tem uma boa noção de onde é que está. O resto das informações são aquelas leituras que o scanner do robô está a fazer, o laser scan do robô está a fazer, e aqui em baixo estão umas marcas vermelhas que são hipóteses que o robô põe sobre onde está. Ou seja, ele pode estar aqui, ou ali, ou ali, e cada uma delas tem um peso que decide se ele está ou não está. Se elas estiverem no sítio onde ele realmente está, tem um peso grande, se tudo estiver bem, não é? Senão, não tem. E vão ver que, como ele coloca nesta imagem e ali estas linhas azuis, que é onde é que o laser encontrou alguma coisa pelo caminho, em cima dessa coisa, se estiver alinhado com o sítio onde o tal obstáculo, o sofá, a mesa estiver,
Quer dizer, como ele coloca isso no sistema de coordenadas no qual está a localizar, se realmente ele estiver a localizar-se bem, aquilo também está em cima do sítio onde devia estar, senão está completamente perdido e vão ver isso também a acontecer. Só mais uma nota, é que o mapa que está aqui construído pode ser construído também automaticamente pelo robô. Aqui não há muitos anos o que fazíamos era digitalizar o mapa, mas agora já nem é preciso fazer isso. Podemos andar com o robô a passear na sala e depois ele constrói o mapa. Portanto, ele tem algumas imperfeições, mas genericamente está mais do que bom. Conseguem ver ali o sofá. Aqui deste lado não veem, mas há uma saída. Há aqui uma cozinha, uma bancada, que é isto que está aqui, depois há uma saída. Bom, então vamos lá ver isto a acontecer. Inicialmente, o fantasma realmente está em cima do robô, agora ele perdeu-se completamente. Estão a ver, há muitas hipóteses espalhadas e as linhas azuis perderam-se todas. À medida que elas começam a reproduzir-se só com as que têm um peso maior, ficam todas debaixo do robô e ele começa a ver tudo bastante bem. Aquele espalhamento foi porque quando ele começou a perceber que a informação que tinha estava errada, eu posso voltar a repetir isto num instante. Quando ele percebeu que a informação que tinha estava errada, espalhou as partículas para ver se encontrava, para ver se alguma delas ia para um sítio bom. Estão a ver? E é o que está a acontecer aqui. Ele anda aos saltos, conforme onde é que estima que está, até que de repente, de facto, está onde está e o fantasma começa a coincidir com o robô, coisa que não estava a acontecer antes. Estão a ver? Pronto, isto é a localização baseada em mapas. E desta maneira ele consegue saber onde é que está logo no início, mesmo que ninguém... Não é como a odometria, ou seja, automaticamente ele consegue saber onde é que está, não é? Desde que tenha o mapa. Portanto, pode começar assim, depois usa a odometria, depois faz isto e tipicamente é o que acontece. Ora bem, então, agora já podemos ir para a outra questão. Como é que conduzimos um robô? Bom, neste exemplo, por acaso, até nem precisamos de que ele saiba onde é que está, porque tudo o que eu quero, isto é como se fosse um automóvel autónomo e isto é do tipo do que o automóvel pode estar a ver na estrada, com a sua câmara. Ele está a ver a estrada, neste caso uma linha da estrada, e consegue medir o erro e a orientação relativa àquela setinha indica a orientação dele. Portanto, ele não está alinhado com a tangente à estrada, não é? E, portanto, consegue ver esses erros porque a câmara está a medir tudo. Não é? Está a ver a estrada e consegue ver o erro, como, por exemplo, ali aquilo está um bocadinho desalinhado, estão a ver ali em cima. Neste caso, até nem precisa do mapa porque ele vê tudo. Se não visse, até podia ter... É, no fundo, o que fazem muitas vezes também os nossos veículos quando estão a usar o GPS para ir de um sítio para o outro. No fundo, o que acontece é que nós sabemos qual é o caminho que queremos fazer, sabemos onde é que estamos e, portanto, simplesmente podemos dirigir-nos ao sítio para onde queremos ir, encontrando o melhor caminho, mas é tudo virtual. Quer dizer, aquilo existe apenas virtualmente e o que nós vamos usando é as coordenadas. E, nesse caso, de facto, precisamos saber onde é que está, como fazíamos com o mapa. Bom, neste caso, tendo este erro, o que ele tem que ir fazendo é ir reduzindo o erro, alinha-se com a estrada, depois segue em frente. Okay? E isto, claro, cada um dos veículos que eu expliquei faz de maneira diferente. O triciclo faz de uma maneira, a tração diferencial faz de outra, mas para todos os efeitos o que tem é que fazer as curvas e os alinhamentos. O facto de ter um mapa prévio pode ter vantagens para outras coisas em que nós vamos começar a falar a seguir. Porque agora já sabemos como é que o veículo se move, não é? Já sabemos os ingredientes todos, como é que se move, o tipo de movimento que consegue fazer, como é que se localiza. Mas agora reparem na diferença entre dois robôs aspiradores, que é uma coisa também muito conhecida por muitas pessoas que estão aqui, certamente. Existem muitas casas cada vez mais. E temos aqui um de primeira geração e outro já da geração seguinte, em que esse da geração seguinte tem um mapa. E vejam a diferença. Enquanto aqui o nosso amigo, que não tem mapa, anda meio perdido a seguir as paredes e de vez em quando vai para o meio para ver se consegue limpar o que ali está, portanto é um algoritmo relativamente simples, aquele tem uma estratégia de, sabendo onde é que está em cada instante, de varrer sistematicamente tudo o que pode na casa. E normalmente, portanto, o que se faz é a primeira coisa quando se compra o aspirador é fazer o mapa da casa, até se pode marcar sítios para onde não quer que ele vá, por exemplo, ao pé de uma escada, para ele não cair por uma escada abaixo se houver uma escada, e pronto, e ele acaba muito mais cedo, com menos energia, provavelmente até limpando tudo muito melhor e sistematicamente. Portanto, em termos de tomada de decisão, esta história de saber onde é que está e de se localizar e de ter um mapa ajuda imenso. E é um grande passo em frente. É um pequeno passo para o robô, mas um grande passo para a robótica, digamos assim. Já agora, ainda falta uma coisa nesta história de ele andar de um lado para o outro, como é que se movimenta, que é como é que evita obstáculos. Eu não falei nada disso. Por exemplo, na estrada aparece outro veículo, ou aparece um obstáculo na estrada. Ele precisa de conjugar a questão de seguir a estrada com não bater nesse obstáculo. Temos aqui um exemplo com o Gasparzinho numa casa,
em que ele faz isso mesmo. Portanto, por exemplo, ele vai entrar na casa e vai se querer dirigir para um sítio que lhe foi dito, que era uma das divisões da casa, e vão ver alguns problemas que lhe são postos de propósito para conseguirmos perceber que consegue fazer. Em primeiro lugar, estava a porta fechada e, portanto, ele está parado. Quando detecta com o seu laser scanner que a porta está aberta, ele avança. Portanto, no fundo, consegue resolver este obstáculo. E agora vai virar aqui para o lado esquerdo e vai tentar vir mais ou menos para esta zona atrás do computador. E está ali uma pessoa que não gosta de robôs e que lhe põe um obstáculo à frente para que ele não possa fazer aquele caminho. Bom, e aqui o que o robô tem que fazer é que muitos robôs têm que fazer, que é replanear o seu movimento. Aquela história de ele vai seguir um caminho, primeiro tem que saber qual é o caminho. E neste caso, como ele tem um mapa, o que ele faz, ele sabe que há outro caminho para chegar ali e percebendo que não pode ir por aquele que preferia porque era mais perto, então segue pelo outro. E neste caso é exatamente o que ele está a fazer, por acaso fazendo de uma maneira curiosa, que é de marcha atrás, que lhe dá mais jeito porque tem pouco espaço, mas a verdade é que é efetivo e no final ele chega onde era desejado. E já agora, estão aqui a ver coisas muito parecidas com o que estavam a ver no início com o automóvel autónomo, que é toda a informação que ele tem, do que é que está a querer fazer, onde é que está, onde é que estima que está, onde é que vê os obstáculos todos à sua volta, se isso coincide ou não com o mapa. E isso é muito importante para nós que estamos a perceber o que é que se está a passar. Agora vai para outra sala, mas vamos saltar isto. Ora bem, agora vamos... Normalmente, quando hoje em dia se fala em robôs inteligentes, robôs autónomos, nós não estamos a pensar tanto naqueles aspectos que eu falei até agora, que são aspectos que já estão razoavelmente bem resolvidos na robótica e que os robôs comerciais que andam por aí, robôs autónomos, os automóveis, os aspiradores e muitos outros, já resolvem bastante bem. Aliás, por isso é que se tornaram produtos comerciais, não é? Antes disso andavam no laboratório. A questão da autonomia e da inteligência implica que o robô planeie as suas tarefas. Da mesma maneira que ainda há bocado replaneou o caminho, tem que planear o que é que vai fazer. E fazer não é só caminhos. Ele pode querer ir daqui para ali, falar com alguém, ir buscar um objeto, tirar uma fotografia, fazer a lista dos objetos que estão num determinado sítio. Isso é o que se chama o planeamento da tarefa de um robô. E eu trouxe um exemplo que é simples e que também muita gente normalmente percebe, gosta mais ou menos, do futebol, para se perceber de uma maneira simples, algo que é um bocado mais complexo do que isto, mas pronto. Que é como é que um robô futebolista planeia o que fazer e onde é que tem que tomar decisões. O planeamento implica tomar decisões. Não é? Se eu soubesse tudo o que tenho que fazer, não preciso planear nada. Se eu acerto de vez em quando tiver que decidir vir para a esquerda, vir para a direita, faço isto, faço aquilo, aí tenho que tomar decisões. E isso é que é, no fundo, planear. Então, o que é que isto está... Na verdade, isto que aqui está é uma representação que muitas vezes usamos, mas serve um bocado mais como representação geral. Cada uma destes círculos é uma ação que o robô está a fazer. E ele passa para outra ação quando acontece um evento que faz com que, pronto, eu já fiz o que tinha que fazer, agora vou fazer o que tenho que fazer a seguir. Por exemplo, está à procura da bola no campo. A certa altura encontra a bola, dirige-se a ela. Quando se dirige a ela e quando chega à bola, tem, neste caso, uma de duas decisões. Ou a apanha ou faz logo um chute da bola para fora. Se for um defesa, se calhar faz um chute da bola para fora. Se for um avançado, se calhar apanha a bola para depois, a seguir, tentar levar a bola para a baliza, chutar. E agora, até aqui estamos a falar em planear, até pode estar logo tudo mais ou menos pré-planeado. Agora vamos aproveitar isto para falar numa outra coisa que ainda por cima neste momento está na berlinda, não é? Que é a questão da aprendizagem, do machine learning, da aprendizagem automática. Quando ele chuta e marca golo, uma coisa que nós podemos fazer, o robô tem que perceber que foi um golo, não é? É dar um grande prémio à ação de chutar, porque naquele contexto foi bom, marcou um golo, é o seu objetivo, é um robô de futebolista, não é? Portanto, é isso que ele quer fazer. O que está ali muito a verdinho significa que ele ganhou um prémio grande por ter chutado a bola e ter marcado golo. Mas levar a bola para a baliza antes disto também foi bom. Não é tão bom, é assim um verde mais desmaiado, mas também é. E esta antes também, ainda mais desmaiado, mas também foi bom. Toda esta sequência foi boa, não é? Como estamos no futebol, o verde é bom, o vermelho é mau e, portanto, o chutar a bola para fora é penalizado. Pá, ninguém reagiu, é estranho. A doutora Isabel Ribeiro está com um ar triste, mas... Agora vamos voltar a falar a sério. O chutar a bola para fora, que eu ainda há bocado não quis que ele fizesse, neste caso penalizo. Se ele fosse o tal defesa, provavelmente isto estava verdinho e estava tudo vermelho, não é? Porque eu não queria que ele fizesse aquilo.
E é assim que a aprendizagem por reforço, ou o reinforcement learning, funciona. No essencial, não é? Pode ser mais complicado do que isso, mas fundamentalmente é isto. Há outras formas de aprender. Nós já vamos ver a seguir, mas antes disso tenho aqui uma brincadeira séria para vocês, que eu vou deixar a correr, que é uma brincadeira séria que vem de 1998, já tem 25 anos, quando nós andávamos a fazer futebol robótico e fomos pela primeira vez ao RoboCup e marcámos o nosso primeiro golo. E agora há pouco tempo alguém fez uma brincadeira em cima disso e é essa brincadeira que eu vou mostrar. E vou-me calar. It worked, hein? É um jogo de robôs e o craque está num triângulo das bermudas. Aryan robô, na simulação, evita, finta de corpo, arranca, vai em frente, bola das cacarada e agora! Olha o robô, é para a menina e para a menina, olha! Gol! Da equipa Soccer Robin! Soccer Robô! Bom, a brincadeira por um lado era para vos fazer acordar, mas por outro lado também é para chamar a atenção para uma... Ops, peço desculpa que isto não devia ter começado já. Era para chamar a atenção para outro aspecto. Vinha na sequência do futebol, foi por aí também que muitas das coisas que ando a fazer começaram, porque o futebol robótico foi lançado como um desafio a seguir ao desafio da IA de um computador vencer o campeão mundial de xadrez, como um desafio diferente, ainda mais desafiante, em que no mundo físico uma máquina tem que andar a perceber onde é que anda a bola, onde é que andam os outros, tem que se movimentar de um lado para o outro, tem que saber onde é que está. É muito mais desafiante do que o problema do xadrez, em que apenas tinha que pensar, porque alguém lhe dizia qual era o movimento que a outra pessoa tinha feito, e depois também fazia os movimentos que a máquina queria, e o problema em si também era mais simples, digamos assim. E com este desafio, ao resolvê-lo, tem que resolver muitas outras coisas. Até, por exemplo, encontrar a bola no campo podia parecer uma coisa relativamente trivial, e quando há sombras e claridade e os outros e a bola de vez em quando é obstruída pelos outros robôs, torna a coisa complicada. Portanto, traz uma série de problemas que, se encararmos de um ponto de vista de inovação, de investigação, são problemas sérios e parece uma brincadeira. E naquele caso eu levei a brincadeira ainda mais adiante. Já agora, com os devidos créditos, isto foi feito para o podcast do técnico, que eu recomendo bastante, do 110 Histórias e 110 Objetos. Então, a outra forma de aprender, que não é por reforço, aliás daquela que se fala mais hoje em dia quando se fala em machine learning, em aprendizagem automática, que é a capacidade de reconhecermos e distinguirmos vários objetos, por exemplo, numa imagem. Isto é extremamente útil para os robôs também hoje em dia. O que nós temos ali é o Gasparzinho aqui, é uma espécie de realidade aumentada. É o que ele está a fazer, mas nós estamos a ver não a imagem do robô, mas aquilo que, como ainda há pouco no caso do Tesla, onde é que ele estima que está, onde é que estão os objetos, por aí fora. A mesma coisa mais uma vez. E aqui deste lado são as imagens que o robô está a ver com a sua câmara, e vocês vão ver nas imagens objetos e os objetos a ser classificados. Nem sempre se percebe muito bem o que é que está lá escrito, mas o que se percebe é que ele já sabe, fez treino e sabe onde é que estão estes objetos, sabe o que é que são estes objetos, e quando os vê, classifica-os. Eu vou saltar um bocadinho mais para a frente, porque aqui mais adiante vê-se melhor. Exato, agora vê-se bem. Uma série deles, portanto, há esponjas, copos, tigelas, garrafas, e ele está a classificar tudo, está a dizer a orientação e a posição do objeto. Aqui são cookies, macaroni, arroz. Tudo isto é possível porque ele foi treinado vendo imagens destas coisas todas, milhares, centenas de milhares, milhões de imagens, pode ir, inclusivamente na internet, que foram classificadas, e o robô aprende a distinguir entre elas, por exemplo, usando uma rede neuronal ou outra técnica, normalmente a rede neuronal é mais usada, aprende a ser capaz de distinguir entre as imagens. E quando vê uma imagem com determinadas características, sabe se ali está uma tigela, ou um copo, ou uma chávena, ou outra coisa qualquer. E com um grau de confiança, pode não ser absoluto, pode ter dúvidas, há coisas que são parecidas, outras que não foram ensinadas e, portanto, pode ser mais complicado. Isso é um pouco o trabalho que hoje em dia está a ser feito. Bom, eu estou a entrar na parte final e agora vou dar alguns exemplos
começando por um robô doméstico, já agora de novo no RoboCup, mas aquilo em que andamos agora já não é o futebol, são os robôs que em casa interagem com as pessoas e ajudam as pessoas a fazer algumas tarefas do dia-a-dia. Isto foi recente, foi em julho no RoboCup em Bordeus. E aqui o que vamos ver foi algo que foi preparado já numa parte final, portanto não foi bem uma das tarefas, em que usámos várias das capacidades que o nosso robô tem, nomeadamente de ser capaz de perceber comandos dados por um utilizador e executá-los. Reparem que isto, comandos dados por voz, reparem que isto tem a sua complexidade, porque é no fundo como eu estar aqui a falar para o robô, dizer, vai à cozinha buscar uma Coca-Cola. A primeira coisa que temos que conseguir fazer é transformar a fala em texto. Depois é preciso transformar o texto em o vai a, significa que navega para. E depois o argumento que é para a cozinha. E depois apanha o objeto. O apanha quer dizer, vai fazer grasping. E depois o grasping é qual é o objeto. Portanto, é preciso dizer isso tudo, é preciso de alguma forma fazer essa transformação, é preciso ele planear como é que vai para a cozinha, como é que apanha o objeto e depois executar isso tudo. Ser capaz de navegar, ser capaz de ver os objetos e de chegar lá e de os agarrar. Bom, neste caso faz algumas dessas coisas que eu estou a dizer. Portanto, aqui o Rui está-lhe a dizer para ele descrever todas as bebidas que há na cozinha. Isto está cortado, demora mais tempo, não é? E dizendo-lhe isto, ele percebeu que tem que ir à cozinha, dirige-se para a cozinha. Quando chega à cozinha, vai visitar todos os locais onde podem estar coisas, a mesa. Aqui há uma prateleira que vocês não veem desse lado, aqui há outra mesa. Eu só vou mostrar uma parte em que ele está a varrer todas as prateleiras deste armário que aqui está e está a verificar, está a classificar os objetos e a determinar quais deles é que são bebidas, porque tem essa informação sobre cada um dos objetos. Não é? Passado um pouco, vamos só avançar aqui um bocadinho. Passado um pouco ele vai terminar isto e vai regressar para fazer aquilo que o Rui lhe pediu, que é dizer-lhe quais são as bebidas que há na cozinha. Isto era uma história que nós montámos porque estávamos a ser avaliados por pessoas com conhecimento técnico e não, de como ele podia ser útil na casa e aqui o Rui ia receber um amigo, mas queria saber se havia vinho e, portanto, queria saber quais eram as bebidas, pediu ao robô em vez de ir lá e o robô agora começa-lhe a dizer isto. Depois também vai ser cortado, mas ele começa-lhe a dizer que há 10 objetos, um pacote de sumo, e estava correto, não é? Portanto, vocês não podem verificar, mas ele fez bem a classificação. Bom, entretanto, o Rui levou para a cozinha, começou a cozinhar, o amigo tocou à porta, ele ouviu, vai à porta, e dirigindo-se à porta, recebe o amigo e encaminha-o para a cozinha. E ao encaminhá-lo, ele está a fazer isto tudo autonomamente, também toma o cuidado de ir olhando para ver se ele está, de facto, a segui-lo. Neste caso não estava porque recebeu um telefonema e ele espera, mas depois, como viu que ele, entretanto, já vinha aí, avançou, ainda vai fazer mais uma verificação e, finalmente, termina. Portanto, conseguimos fazer já algumas coisas com alguma sofisticação que, no fundo, resultam da composição de tudo aquilo que eu vos disse ainda há bocado. Um outro tipo de aplicação completamente diferente, neste caso é em ambiente exterior, fora de portas, não é? É muito menos estruturado. E de algumas das coisas que andamos a fazer, selecionei esta, por acaso também é de uma competição, e é uma competição em que nós tivemos em 2020, em que a ideia era ter um robôs aéreos e robôs terrestres que cooperavam entre si para resolver um conjunto de tarefas diferentes. Portanto, o robô tinha que ser multipurpose, não é? Aqui estamos a ver vários robôs de outras equipas, não o nosso, mas só para ilustrar que um dos desafios era construir um muro feito de peças de cores diferentes, portanto era um puzzle que era dado à partida, e o outro é apagar fogos numa casa na parte de fora e no interior. Aqui estamos a ver os quadcopters a fazer isso no exterior. O nosso robô é um robô terrestre e para construir o muro, portanto, ele consegue perceber onde é que estão as peças, consegue tudo autonomamente, mais uma vez, consegue ver, isto está um pouco distorcido, não sei porquê, mas consegue ver o tipo de peça que é, consegue agarrá-la, consegue levá-la para o sítio para onde tem que a levar, e vamos ver já a seguir ele a fazer isso no ambiente exterior, aqui está ainda em ambiente interior. Ele tem que se alinhar com a peça para fazer isto, portanto é um dos aspectos que eu não realcei. Aqui está um bocadinho acelerado para ser mais rápido, mas lá está a fazer a mesma coisa já na arena mesmo da competição. E depois temos o outro desafio, foi aquele em que
ganhámos mesmo um prémio em conjunto com a Universidade de Sevilha, em que então há um edifício que está em chamas, tem partes cá fora em chamas, outras lá dentro, e o robô, enquanto os robôs aéreos estão a apagar as chamas do lado de fora, o nosso tinha que primeiro movimentar-se, saber onde é que estava no exterior, depois entrar, portanto isto é uma mudança de contexto que tem alguma complexidade, e agora no interior anda à procura das fontes de calor, que é para essas que vai ter que atirar água para apagar o fogo. E há ali uma, a certa altura, que vai aparecer, e ele está, não se percebe bem, mas ele está a deitar fogo, está a deitar água, e isto é a celebração do prémio que ganhámos em primeiro lugar. Bom, eu vou acabar voltando à minha pergunta inicial, e até um bocado para que depois vocês façam muitas perguntas. Estamos rodeados de robôs? Estamos, sim, senhor. Aliás, eu tenho aqui um carrossel de robôs e mesmo assim não é exaustivo. Temos robôs há imenso tempo, que penso que toda a gente viu em documentários ou em fábricas, que montam automóveis, pintam, soldam, por aí fora, os robôs manipuladores. Outro tipo de robôs manipuladores mais recentes para fábricas mais pequenas. Robôs móveis, como o Gaspar tinha em casa. Robôs móveis mais parecidos com humanoides, mas com rodas, como este da Agência Espacial Alemã, o Roland Justin. Aquele não se vê bem, mas é um robô humanoide com pernas que faz várias tarefas em casa de um laboratório japonês. Robôs de telepresença, que são capazes de levar a vossa imagem e movê-la de um lado para o outro para conversar com uma pessoa que está num sítio distante, neste caso o ex-presidente dos Estados Unidos. Outro Gasparzinho, que neste caso é a Viva, que está no Pavilhão do Conhecimento em Lisboa para guiar pessoas no museu. Os aspiradores, robôs em hospitais, foi assim que o Gasparzinho foi concebido para trabalhar no IPO. Robôs em hospitais para fazer cirurgia, completamente diferente. Próteses, que de alguma forma, quando são ativas, são robôs, também têm sensores, também atuam. Robôs em agricultura, robôs que cortam relvas em campos de golfe, de uma empresa que é um spin-off do ISR. Robôs, foi um outro trabalho nosso que fazem inspeção de centrais solares, portanto, com um manipulador em cima de um robô móvel. Veículos autónomos, claro. Robôs aéreos, robôs submarinos, também usados de superfície, não o pus aqui. Robôs espaciais, neste caso um satélite, mas também os bem conhecidos rovers planetários, neste caso um dos rovers da NASA. Portanto, há robôs para todos os gostos, estamos rodeados deles. Às vezes não estamos bem rodeados porque eles estão longe, mas andam por aí e em termos de universo estamos rodeados deles. E eu fico por aqui, agora fico à espera das perguntas. Muito obrigada, professor. De certeza que vamos ter muitas perguntas com tanta diversidade de robôs e de tarefas. Portanto, abrimos agora às perguntas da sala. Não sei se alguém quer ser já corajoso ou corajosa. Temos ali já uma corajosa. Nós vamos só passando aqui o microfone e o conselho é, tens que pôr o microfone mesmo perto da tua boca para só ouvir. Podes dizer o teu nome e a tua idade no início, pode ser? O meu nome é Inês, tenho 10 anos. E a minha pergunta é: os carros telecomandados e os barcos telecomandados também são robôs? Boa pergunta. De certa forma, sim. Nós temos tendência a considerar os robôs quando eles são autónomos, mas há robôs teleoperados, de facto. O que é isto? Qual é a diferença? No autónomo, foi um bocado o que eu estive a explicar. Tem os sensores, vê o que se passa à volta, com a câmera, com o laser, com as outras coisas todas, algumas que eu não falei, e tem uma noção, por exemplo, de onde é que está, de onde é que está o objeto que tem que ir apanhar, na casa. E depois tem um computador que determina, ok, agora estou a ver ali o que é que eu faço. E então agora vou fazer. E isto é tudo determinado pelo programa que vai a bordo do robô. Melhor ou pior, é autónomo. Por vezes, em vez disso, há ali uma parte em que alguém ajuda, ou completamente ou parcialmente, a fazer. Por exemplo, o robô vê uma coisa, começa a tomar uma determinada decisão, mas a pessoa dá-lhe um toque para fazer ligeiramente diferente. Ou ajuda ao mesmo a mover-se numa certa direção, usando as imagens que ele dá. Por exemplo, o robô de telepresença muitas vezes é assim, aquele que eu mostrei ali, não é? Portanto, sim, a resposta é sim, embora um robô um bocado mais limitado, vá. Normalmente a gente pensa nos robôs como sendo autónomos. Tá. Mais questões. Temos uma ali daquele lado. Se calhar vou pedir ajuda ali à Marta. Ajudas, Marta, a entregar. Queres passar por ali? Isto como temos que ir para ambos os lados, assim a Marta vai-me dar uma ajudinha.
Olá. Quê? Olá, meu nome é Dimitri e a minha pergunta é: para fazer um robô precisa de muitos componentes? Não percebi, peço desculpa. Para fazer um robô precisa de muitos componentes? Sim, porque é assim, nós cada vez mais fazemos os robôs partindo de componentes que eles próprios já são um bocado sofisticados, mas mesmo assim temos que pôr muitos. E, aliás, o que acontece é, enquanto antes os robôs eram mais simples, porque a gente fazia praticamente tudo de raiz, agora podemos ir lá pondo câmaras, sensores, laser, rodas, motores, que já existem. Agora, são muitos, normalmente, e cada vez mais, até muitos computadores, muitas vezes, vários processadores lá dentro. O Gasparzinho tem... Bom, o Gasparzinho tem 2, o que vocês viram na casa tem para aí 3. E cada vez a coisa é um pouco mais complicada. E, portanto, sim, é verdade, tem muitos componentes. Mais questões? Nós, entretanto, recebemos também questões por WhatsApp, porque como estamos a transmitir no Facebook e damos a oportunidade às pessoas de enviar as suas questões. Também temos questões por WhatsApp, mas estávamos a dar aqui primazia às questões da sala. Não sei se tem mais alguma guardada, querem aproveitar? Está aqui uma. Olá, eu já tenho um bocadinho mais de 5 anos, não sei se posso fazer uma pergunta. Pode. Meu nome é Ricardo Leandro. Fala-se muito há muitos anos sobre a revolução dos robôs e a ficção científica fala muito nisso, e esta questão da IA, não é? Da AI em português, não é? Ou em inglês. Leva um bocado a pensar nisso, ou seja, a complexidade da máquina em si, combinada com o poderio de processamento e do machine learning que tivemos a falar há pouco, vai exponenciar na prática esta evolução galopante dos robôs. Gostava de perceber também qual é a sua opinião relativamente a isso e comentasse. Eu até agradeço, que eu normalmente gosto de falar um bocado nisso, neste momento em que de facto há este hype pela IA. Esta ideia de ter robôs inteligentes alia a IA, a robótica, há muitos anos. Embora de vez em quando também se tenham virado costas por motivos estranhos, mas a inteligência artificial, os primeiros exemplos de aplicação foi precisamente a robôs, o Shaky, um robô de Stanford, que é muito conhecido. O que acontece neste momento é que o desenvolvimento que a IA teve, a IA não é só machine learning, embora hoje em dia pareça, mas de facto teve um salto enorme com coisas que já existiam no passado, mas que, em especial, o aumento da capacidade computacional e de acesso a dados permitiu que desse um salto enorme. E em que, neste momento, coisas que até eram feitas de forma mais ou menos sistemática, por exemplo, chegar a uma imagem, perceber o que é uma cara, tem aqui umas coisas e isto, e agora não se faz isto. No fundo, o que se mostra é muitas caras e aprende-se a distinguir umas das outras através de uma função ali que está metida na rede, que a gente não tem a completa noção de como é que funciona, quer dizer, tem a noção de como é que funciona, não tem a completa garantia de como vai funcionar, mas que está a ter, de facto, um grande sucesso e foi um salto enorme, e percebe-se isso, tanto o reconhecimento de coisas em imagens, como o chat GPT, portanto, a IA generativa, de facto são coisas fabulosas, não é? E que vão ser úteis para os robôs. Os robôs vão certamente beneficiar, já estão a beneficiar disso, eu mostrei alguns exemplos e há outros, mas vão demorar tempo. Eu, pessoalmente, acredito que, de facto, o futuro está aí, porque os problemas estão aí. Estes estão a ser resolvidos aos poucos na chamada IA, chamado mundo virtual, como eu lhe digo, não é? Não é completamente virtual, mas é no ecrã do computador, estas coisas estão todas a ganhar uma grande proeminência. O mundo físico é muito mais complexo para fazer estas coisas e vai demorar mais tempo. Por exemplo, porque nós não conseguimos ter milhões de exemplos imediatamente ali. Eles levam tempo. Executar um exemplo leva tempo. E não é uma coisa que eu possa chegar ali e mostrar imagens, mesmo que demore umas horas, mostro milhões de imagens. E o robô não, ter que repetir as tarefas. E, portanto, vai ter um impacto, vai demorar tempo, mas também acredito que é exatamente aí que está o grande desafio do futuro, que é lidar com o mundo físico.
E depois há aquelas questões todas que já se põem agora, onde se pôr com os robôs, vão criar problemas sociais, mas também vão gerar outros empregos. Eu acredito nisso de uma forma positiva. Portanto, vai ter sempre o que sempre aconteceu com a tecnologia, né? Bons e maus usos e bons e maus impactos. Então, se calhar agora conseguimos avançar para as perguntas que recebemos no WhatsApp. Só tentar ouvir. Professor, porquê é que há tantos fios nos robôs? Aqui o Já não há. O Vasco de 9 anos pergunta porquê é que há tantos fios nos Os robôs. Na verdade, hoje em dia, bom, lá dentro há, mas cada vez estão mais arrumadinhos. Mas vocês haviam de ver os robôs que a gente fazia aqui há 30 anos. Isso sim é que eram robôs com fios. Até andavam cá fora assim. Aliás, no RoboCup começou a acontecer uma coisa que era as equipas, por vezes, podiam ser penalizadas por causa de terem robôs com demasiados fios, porque aquilo não parecia bem. Sobretudo numa casa, ninguém queria ter um robô cheio de fios pendurados e não sei o que mais. Mas, pronto, há muitos fios, porque até, como dizia ainda há bocado ali o Dimitri, porque é preciso ligar os componentes uns aos outros. E, portanto, os fios têm que estar lá, não é? Embora cada vez a coisa possa ser mais encapsulada, mas estão lá. Agora, o que nós fazemos é fazer isso cada vez mais, de uma forma mais arrumada, mais escondida. E eles estão lá, mas não os vemos. Temos outra questão. Como é que o robô consegue falar? Como é que o robô consegue mexer nas coisas? Como é que ele consegue ver? Como é que ele consegue abraçar as pessoas? Como é que está o coração dos robôs? Como é que é o cérebro do robô? Como é que é o robô por dentro? Bom, foram Esta é fácil. várias questões. Aqui David, 9 anos, tem muitas questões. Se calhar guardamos mais a final, não é? Tudo bem, posso. Ou seja, Podes- respondo só. Se quiser, podes escolher a que Não, gostou quer mais. dizer, algumas, nem me vou lembrar de todas, mas o falar, bom, falam através de um alto-falante porque há pessoas a trabalhar em ser capaz de transformar um texto escrito em cada uma daquelas coisas que ali estão, no fundo, como é que eu ia dizer, imitam ou fazem aquilo que os humanos fazem, não é? Quer dizer, os humanos não têm um texto lá dentro, acho eu, não temos um texto e transformamos em voz, mas temos algo que queremos dizer e falamos. E ali é um pouco fazer a imitação disso, passar do texto para a voz. E há algoritmos que fazem isso, transformam num sinal, esse sinal ativa um alto-falante, como acontece quando ouvimos música, e, portanto, ouvimos o robô a falar. Depois o resto das coisas é um bocadinho aquilo que eu disse, são os sensores, os atuadores, dar o abraço, ele tem que meter os dois braços a mexer-se para fazer isto, os sensores todos que ele perguntou são sensores diferentes, de visão, disto, daquilo. Por exemplo, a visão. A visão, mais uma vez, imita um bocadinho a nossa visão. Os sensores são quase sempre como os nossos sentidos, uma imitação, não é? Tem ali uma matriz com uma série de pixels, como na televisão também, não é? Só que não são pixels, são uns dispositivos que, conforme recebem mais ou menos luz, ficam mais ou menos carregados e, portanto, essa intensidade é traduzida num sinal, mais uma vez, são tudo sinais isto. São os sinais de voz que são transformados em voz, ou os sinais de voz que são percebidos por um microfone e que são transformados em texto, ou os sinais da câmara, cada uma daqueles quadradinhos da matriz, que indica se aquilo tem mais luz, tem menos luz, se é vermelho, se é verde, se é azul, e, portanto, acaba por, no fundo, ele ser capaz de perceber o que é que está ali, não percebendo a imagem como nós, mas sendo capaz de poder processar, de identificar onde é que há linhas retas, curvas, cores, pronto, e à medida que se sofistica, sendo capaz de compreender o que é que está na imagem. E para o som a mesma coisa, para o laser a mesma coisa, talvez um bocadinho mais simples, mas... Não sei se, entretanto, surgiu mais alguma questão na sala. Eu sei que aqui uma pessoa muito perto de mim tem uma questão para fazer. Quer dizer, o teu nome, a tua idade e a pergunta. Eu sou a Marta e a pergunta é: o carro da minha mãe tem GPS, os robôs também têm? Os robôs têm GPS quando andam no exterior, é um GPS como aquele que os carros têm, mas tem uma espécie de GPS que eu tenho aqui um slide que posso mostrar, que ajuda a explicar como é que é. Eu tive quase para mostrar este slide, mas a Bárbara e a Susana não me deixaram. Mas agora vou mostrar, obrigado. Que era um slide naquela parte de onde é que sabe o robô, onde é que está. O GPS, aquilo que está, por acaso vê-se mal, mas aquilo que ali estão são 3 satélites. Imaginem que eles estão à volta da Terra e que fazem parte da constelação do GPS.
ok? E então o que é que acontece? Bom, eu vou explicar isto de uma maneira tecnicamente não completamente correta, mas muito simplificada e ajuda a perceber bem. E alguns de vocês já viram isto noutros sítios. Imaginem que eu sou capaz de saber medir de alguma maneira a distância a que estou do satélite, que é assim que funciona o GPS. E que estou num sítio, só estou interessado em saber a 2 dimensões, portanto, neste caso até é um bocadinho mais simples. Na Terra podemos estar a 3 dimensões, são precisos mais satélites, mas neste caso basta 2, x e o y. E eu consigo medir distâncias a eles. Se eu disser assim, em relação àquele que está ali, que vai ser o P1, o que está em cima à esquerda, a distância que eu meço é D1. Então, se eu sei isso, alguém me consegue dizer, isto não é completamente trivial, acho eu, mas me consegue dizer qual é a primeira hipótese que eu ponho onde é que estou. Se eu disser assim, estou àquela distância daquele satélite, então onde é que eu posso estar em relação ao satélite? Quais são os vários sítios onde posso estar em relação ao satélite? Uma circunferência, exatamente. Portanto, cá está. É esta. Medida E1 é uma circunferência. E eu agora, reparem que eu estou ali a algures, ainda não disse onde, de propósito, que é para no fim percebermos como é que... Mas eu estou ali a algures e medi isto. Portanto, e estou seguramente sobre aquele círculo, não é? Agora volto a medir em relação ao outro satélite, D2. Então também estou noutro círculo. Bom, agora já sei um bocadinho mais. Estou em um de 2 sítios, não é? Que é o sítio onde eles se interceptam, ou aqui ou ali, não é? Bom, então, em princípio, se estiver tudo direitinho, na realidade é sempre um bocado mais complicado, porque é ruidoso, não é assim tudo tão bonito, mas se estiver tudo a funcionar bem, quando eu medir o terceiro, vai desambiguar aquilo, vai ser só um deles, não é? E é exatamente isso que acontece. E, portanto, eu agora sei que estou ali. Neste caso, se for um veículo autónomo, estou ali. É este veículo que estava ali um veículo autónomo não é autónomo, a gente usa o GPS para conduzir também, não é? E fica a saber onde é que está. É assim que funciona. Isto responde à tua pergunta? Respondeu? O GPS não tem que ser só GPS, mas o GPS funciona assim. Vá. Obrigada. Não sei se temos mais alguma questão. Acho que temos aqui também mais uma pessoa que gostaria de fazer uma questão. Isabel Ribeiro, tenho 5 anos e tinha aqui 2 questões e uma já foi posta pelo jovem que te perguntou mas como é que o robô faz isto, e a outra foi colocada pelo Ricardo. Portanto, um primeiro aspecto, o robô aspirador deve ter sensores para não vir pela escada abaixo, se calhar não precisa de um mapa para não vir pela escada abaixo. E um outro aspecto mais filosófico tem que ver com a pergunta que o jovem parece que estava combinado, mas não está. Pois, mas é que tu disseste que no mapa estava lá o sítio da escada, ora eu gosto muito que o robô aspire mesmo ao pé da beira da escada, porque é aí que eu deixo mais lixo. Eu gostava que tu desses um bocadinho a tua perspectiva, robótica, inteligência artificial. Fala-se de inteligência artificial nos últimos meses, então fala-se inteligência artificial. É um bocado tendência a dizer que a robótica é tudo inteligência artificial. E há quem diga que não senhor, a robótica beneficia das técnicas de aprendizagem da inteligência artificial, mas há muito de base que não é inteligência artificial. Gostava que desses, naqueles 2 exemplos que tu deste, em que disseste que o Gasparzinho identifica e classifica os objetos, com que sensor é que ele faz isso? Tu falaste um bocadinho na resposta ao jovem, e como é que que algoritmos partem dos pixels, portanto, da intensidade luminosa em cada ponto de uma imagem 2D recolhida pelos sensores para a classificação desse objeto, o que é uma chávena e o que é um copo. E depois que desses um bocadinho, que nos explicasse, que fosse um bocadinho mais às entranhas daquela experiência com o Tiago, tocam à porta, ele vai para a porta, alguém abre a porta, uma pessoa segue-o e ele está a ver se a pessoa se o segue. O que é que disto está pré-programado, a dizer as tuas ações são estas, estas e estas, onde é que ali são técnicas de machine learning, onde é que estão? Ou é robótica? Sim, full stop. Claro. Tá, obrigado. Tudo em 2 minutos. Bom, já agora só num instante, precisamente, tinha aqui este slide que também não pus, que vinha antes de quando mostrava os 2 aspiradores.
em que estão os vários dispositivos que um aspirador tem. Isto é um exemplo, é um Xiaomi, mas os outros têm coisas parecidas. Têm, por exemplo, sensores para saber onde é que estão paredes, podem usá-los para seguir as paredes. Têm aqui algures, deixem ver, o Cliff Sensor é aquilo que estavas a perguntar. É um sensor de infravermelho, se receber um eco, quer dizer que está ali embaixo o chão. Se não, é porque é melhor não avançar porque está um buraco, uma escada, por exemplo. Ora bem, agora as outras questões, muito, muito interessantes. Bom, primeiro, aliás, a questão da distinção entre robótica e IA tem um impacto enorme, até inclusivamente no financiamento dos nossos projetos de investigação, porque a partir do momento em que, não foi há uns meses, mas há uns anos poucos, a IA ganhou esta proeminência enorme. Pessoalmente não tenho nada contra, porque aliás até me considero parcialmente uma pessoa de IA. O que aconteceu é que houve uma confusão um bocado precipitada, do meu ponto de vista e de muitos colegas, entre a robótica e a inteligência artificial. Por exemplo, o financiamento europeu de investigação em robótica, de repente, passou a meter tudo dentro da IA. Ou seja, como tudo é IA, uma parte é a robótica, claro, a outra parte que não tem mundo físico, não é? Ora, isto realmente não é verdade, porque o que acontece é que eu, aliás, mostrei imensas coisas de robótica. Estas classificações do que é IA ou não são sempre complicadas, mas há algumas que claramente não são. Ou seja, eu consegui levar o robô de um lado para o outro, consegui saber onde é que ele está. São coisas que se fazem com nomes como teoria da estimação, controle, processamento de sinal, que são coisas que já existem há imenso tempo e que não são necessariamente inteligência artificial. Já, por exemplo, a inteligência artificial entra muito mais naqueles aspectos em que o robô tem que planear o que é que tem que fazer, em que tem que reconhecer objetos, que mesmo isso, durante um tempo, não foi necessariamente feito com aquilo que se chama hoje IA, ou aprendizagem automática. Agora é feito assim porque tem muito mais sucesso e está a funcionar excelentemente. E então, por exemplo, o reconhecimento daqueles objetos todos, no fundo a ideia é um bocado como tudo o que está subjacente hoje em dia à aprendizagem automática. É que nós encontramos correlações entre informação de algum tipo, neste caso é dos tais pixels da imagem, não é? E no fundo dizemos, bom, se isto está muito correlacionado com aquela coisa que a gente viu numa imagem, que também iluminava estes pixels e que era uma chávena, então é uma chávena. É uma explicação extremamente simples de uma coisa um bocado mais complicada. No fundo, por exemplo, as redes neuronais o que fazem é aprendem uma função, têm uma série de ligações que se reforçam ou se não reforçam umas às outras através de pesos. Ou seja, eu tenho aqui uma coisa, liga a outra com um peso. Este peso pode ser maior ou menor. Se a ligação, porque há uma correlação muito grande, quando este pixel está eliminado, este também for muito grande, este peso aumenta quando estou a aprender. Se não diminui. E no final aquilo tem uma função que acaba por dizer, bom, quando eu mostro uma chávena e aprendi uma chávena, o gajo elimina tudo o que são parecido com chávenas. Isto é uma chávena. E, portanto, devia ter cá para fora a classificação, chávena. Limita uma garrafa. É uma garrafa. E de vez em quando comete erros, não é? Mas isso depende da qualidade do treino, depende da qualidade da rede. O que aconteceu foi que, hoje em dia, é possível implementar, isto já existe há anos, há décadas. O que aconteceu é que hoje em dia é possível implementar redes com muito mais destes nós e destes pesos, que aprendem muito mais depressa e, em cima disso, é possível encontrar muito mais dados para treinar, porque, inclusivamente, é possível ter um algoritmo que vai à internet e anda a buscar tudo quanto é sítios onde estão imagens de chávenas ou de garrafas, no exemplo que eu estava a dar, e treina automaticamente a rede. Não temos que ser nós a andar ali a treinar. E mais, e até há técnicas que, entretanto, foram introduzidas agora mais recentemente, que são interessantes, por exemplo, no caso do chat GPT e outros, que nem é preciso estar lá ninguém a classificar, porque é, por exemplo, agarrar numa frase e tirar uma palavra e essa palavra ele sabe qual é porque foi ele que a retirou, mas diz assim, ok, o que é que devia estar aqui? Não é? Ele, isto, não, está mal, não, aquilo, até que vai compondo a seguir a isto, devia ver aquilo. Não é? Por isso é que costumam também dizer que o ChatGPT é um papagaio estocástico, porque no fundo é um bocadinho aquilo a seguir. Quando eu estou a dizer assim, agora vou dirigir-me em princípio é a porta, não é tirar-me pela escada abaixo, ou não é sentar-me na cadeira, quer dizer, faz mais sentido na frase, não é? Pronto, é um bocado isso. A outra pergunta era... sim, exatamente. Sim. Essa pergunta também é muito... Pois, essa parte também é muito interessante para nós, que envolvidos nisto, nesse desafio do RoboCup, porque, na realidade, há ali dois tipos normalmente, de tarefas no desafio.
há para aí umas 6 ou 7 ou 8 que as equipas têm que fazer, ganham pontos numas, noutras, e há algumas que nós próprios, por exemplo, isto pode ser feito por um guião, como num filme, é um script, não precisa de ser planeado, que é do estilo, entras na casa, há um que é o recepcionista, entras na casa, perguntas à pessoa o que é que quer, perguntas o nome, depois andas à procura de um lugar vazio e sentas a pessoa na casa e vais para a porta outra vez, recebes a próxima pessoa. Ele faz sempre isto. Tem complexidade, mas não precisa ser planeado. Não é? Tem que andar a ver onde é que estão as coisas, tem que reconhecer a pessoa, falar com ela, por aí fora. Mas aquilo que eu estava a mostrar no exemplo, e que estavas a falar também, precisa de planeamento, porque no fundo ele não sabe o que é que lhe vai ser pedido. E eu posso lhe pedir, na verdade, no caso do RoboCup, é um gerador de comandos e, portanto, aquilo tem um número finito, mas é um número finito tão grande que eu não posso programar para todos os casos. O que eu posso é programá-lo para saber quando lhe dizer vai para a cozinha. Bom, descobrir que vai, perceber que o vai é a ação dirigir-se para outro sítio, o argumento é cozinha, portanto ele sabe que tem que ir para a cozinha, e isso, de alguma forma, sempre foi um mundo da IA, que é o mundo do planeamento de tarefas, não é? Mas por baixo disso, quando ele vai, quando ele se move, quando ele detecta onde é que está, quando ele chega à cozinha e encontra o objeto que quer agarrar, já não é necessariamente IA, isso já existe há muito tempo e já é capaz de se fazer, é controle, é estimação, é um tipo de coisas, não é? Está aqui essa mistura. Lá está. E são as duas coisas. Eu podia não estar a fazer nada de planear tarefas e andar de um lado para o outro. Há robôs nas fábricas que fazem isso. E, portanto, não têm necessariamente IA, mas são robôs. E são robôs sofisticados. Professor, muito obrigada. Este é um universo realmente muito grande e interessante e dava para ficarmos aqui a tarde toda. Agradecer ao professor Pedro Lima por ter participado, à audiência também por se ter juntado a nós e trazido estas perguntas e a organização também deste dia aberto do campus Tagus Park, do técnico, que é sempre uma ótima oportunidade para nos juntarmos e falarmos Obrigado, eu também. Sim. Obrigada. Obrigado a vocês.